Olá, hoje a gente vai mergulhar um dos investimentos mais falados por aí quando o assunto é proteger o patrimônio e, ao mesmo tempo, gerar uma renda. Vamos desvendar o Tesouro IPCA+, com juros. Bom, a pergunta que não quer calar para muita gente é essa, né? Como é que se faz para proteger aquele dinheiro guardado com tanto suor e, de quebra, ainda criar uma fonte de renda? Uma renda previsível para o futuro? E olha, o principal vilão dessa história toda tem nome: inflação. É aquele inimigo silencioso que vai comendo o poder de compra do dinheiro, sabe? Dia após dia, aos pouquinhos, sem a gente nem notar direito. Mas, para combater esse efeito, existe uma solução que é, digamos assim, híbrida. É aqui que entra o Tesouro IPCA+, com juros. Um instrumento financeiro que foi desenhado, pensado justamente para essa batalha. Tá, mas o que é esse título afinal? Bom, de forma bem direta, é um título do governo federal com uma missão dupla. A primeira parte da missão é proteger o poder de compra do dinheiro, ou seja, lutar contra a inflação. A segunda é pagar juros a cada 6 meses. E a combinação dessas duas coisas, bom, é o que a gente chama de rentabilidade real. Um ganho que, de verdade, fica acima da inflação. É justamente essa função dupla que é o grande atrativo dele. Pensa assim, é como se ele tivesse duas partes. De um lado tem a proteção do IPCA, que funciona como um verdadeiro escudo, sabe? Ele garante que o valor investido não vai perder seu poder de compra para a inflação. E do outro lado, a gente tem os juros semestrais, que criam um fluxo de renda, um dinheirinho que pinga na conta a cada 6 meses. É uma combinação muito, mas muito poderosa. Legal, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos entender agora o ciclo completo desse investimento, do comecinho ao fim. A fórmula mágica da rentabilidade, se é que a gente pode chamar assim, é a chave de tudo. Ela é bem simples, na verdade. É a soma de duas coisas. Primeiro, uma taxa fixa, que é o ganho real, aquele que já é combinado lá no momento da compra. E a isso, a gente soma a variação do IPCA, que nada mais é do que a correção para acompanhar a inflação. Simples assim, e muito eficaz. Então, a jornada de quem investe nesse título tem basicamente 3 etapas bem claras. Primeiro, a compra do título, quando aquela taxa fixa é definida, é travada. Depois, vem o recebimento dos famosos cupons, que são esses pagamentos de juros semestrais. E, lá no final, no vencimento, acontece o resgate do valor principal, todo corrigido pela inflação. Esses pagamentos semestrais, na prática, funcionam como uma renda extra programada. É uma ótima maneira de complementar o orçamento de forma bem previsível, o que, convenhamos, é uma mão na roda para quem está planejando o futuro, né? Agora vamos juntar tudo isso e resumir os principais benefícios. É uma combinação de renda, proteção e segurança, tudo num pacote só. Olha só o combo de vantagens. Primeiro, a proteção contra a inflação, já que ele é atrelado ao IPCA. Segundo, o pagamento de juros a cada 6 meses, os cupons. Terceiro, uma rentabilidade real garantida, que é aquela taxa fixa mais a inflação. Quarto, um fluxo de renda previsível, periódico. E por último, mas não menos importante, a alta segurança. Afinal, é um título público federal. É um conjunto de vantagens bem forte, hein? Mas, claro, como em todo investimento, tem alguns pontos práticos para a gente ficar de olho. Então, vamos falar um pouquinho sobre os custos e a tributação que entram nessa conta. Um ponto bem importante aqui é o imposto de renda. Ele funciona numa tabela que a gente chama de regressiva. A lógica é bem fácil de entender. Quanto mais tempo o dinheiro fica lá, investido, menor é a fatia do imposto sobre os rendimentos. Ou seja, é um baita incentivo para o planejamento de longo prazo. Além do imposto de renda, vale a pena anotar mais 2 coisinhas. Existe o IOF, que é cobrado se o resgate for feito em menos de 30 dias. E também tem alguns custos operacionais, como o chamado spread, que é aquela diferencinha entre o preço de compra e o de venda do título. Ok, depois de ver tudo isso, a pergunta natural é: para que então esse investimento faz mais sentido? Qual é o perfil ideal? Olha, ele se encaixa como uma luva para quem tem objetivos de longo prazo. Pense em aposentadoria, por exemplo, ou para quem está buscando uma forma de complementar a renda, sabe? De um jeito regular e principalmente seguro. Para essas estratégias, ele é perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com toda a segurança que um título do Tesouro Nacional oferece, será que esse não poderia ser um dos pilares principais na construção de uma tranquilidade financeira mais sólida lá na frente? Fica aí o pensamento.